Quando Deus se cala, a experiência humana costuma interpretar esse silêncio como ausência, rejeição ou abandono. No imaginário religioso popular, um Deus que não responde é facilmente confundido com um Deus distante ou indiferente. No entanto, a narrativa bíblica não sustenta essa leitura simplista. O silêncio de Deus, longe de ser sinal de inexistência ou fracasso da fé, aparece nas Escrituras como parte integrante do modo como Deus se revela, forma, confronta e amadurece o ser humano ao longo da história da salvação. Desde os textos mais antigos do Antigo Testamento, o clamor diante do silêncio divino é uma experiência recorrente. Os salmos expressam essa tensão de maneira crua e honesta. O salmista não esconde sua angústia ao perguntar por que Deus parece calado enquanto a dor se prolonga. Esse silêncio, porém, não rompe a relação, ao contrário, revela que a fé bíblica não é sustentada apenas por respostas imediatas, mas pela confiança construída mesmo quando a voz divina não se manifesta de forma perceptível. O fato de esses textos fazerem parte da Escritura já indica que o silêncio de Deus não é incompatível com sua presença. O livro de Jó aprofunda ainda mais essa questão. Durante grande parte da narrativa, Deus permanece em silêncio enquanto Jó sofre, questiona e argumenta. Quando finalmente fala, Deus não oferece as explicações que Jó esperava. O silêncio anterior, seguido de uma resposta que desloca o foco da lógica humana, revela que a relação entre Deus e o homem não se fundamenta na previsibilidade, mas no reconhecimento da soberania divina. O silêncio, nesse contexto, não foi punição, mas um processo de desconstrução das expectativas humanas sobre justiça, mérito e controle. A história bíblica também registra períodos coletivos de silêncio divino. O chamado silêncio profético, especialmente no período intertestamentário, marca cerca de 400 anos sem revelação profética registrada. Esse intervalo não representa abandono, mas preparação. A ausência de profetas cria um ambiente de expectativa, tensão e amadurecimento histórico que culmina na manifestação de Cristo. O silêncio, portanto, funciona como um espaço de gestação da revelação, e não como sua negação. Nos Evangelhos, o silêncio de Deus atinge seu ponto mais dramático na experiência de Jesus. No Getsêmani, a oração do filho não recebe uma resposta audível que suspenda o sofrimento iminente. Na cruz, o clamor de Jesus ecoa palavras do Salmo 22, expressando a sensação de abandono. Esse silêncio do Pai não significa ruptura na Trindade, mas revela que o próprio Deus assume, em Cristo, a experiência humana de angústia, espera e dor. O silêncio divino, nesse momento, não é a ausência de amor, mas a forma mais profunda de sua manifestação. Teologicamente, o silêncio de Deus desafia uma fé baseada exclusivamente em sinais, respostas rápidas e confirmações emocionais. Ele desmonta a lógica de troca, segundo a qual a oração sempre gera resposta imediata. A Bíblia apresenta um Deus que fala, mas também um Deus que se cala, e ambos os modos fazem parte de sua revelação. O silêncio força o ser humano a confrontar suas motivações, abandonar infantilizações da fé e desenvolver uma relação mais madura, que não depende apenas da sensação de proximidade. No contexto contemporâneo, marcado pela ansiedade, pela pressa e pela necessidade constante de validação, o silêncio de Deus se torna ainda mais desconfortável. Muitos interpretam esse silêncio como fracasso espiritual ou falta de fé. No entanto, à luz da teologia bíblica, ele pode ser compreendido como um convite à profundidade. Deus não se submete à lógica da urgência humana. Seu silêncio não nega sua presença, mas redefine a forma como ele se relaciona com aqueles que o buscam. Assim, o silêncio de Deus não deve ser visto como um vazio a ser preenchido por respostas humanas, fórmulas religiosas ou discursos motivacionais. Ele é, muitas vezes, o espaço onde a fé deixa de ser sustentada por palavras e passa a ser moldada pela confiança. A Bíblia não promete que Deus sempre falará quando queremos, mas testemunha que Ele jamais deixa de agir, mesmo quando parece calado. Compreender isso não elimina a dor do silêncio, mas oferece uma leitura mais profunda e honesta da experiência de fé, libertando o crente da culpa e conduzindo-o a uma espiritualidade mais sólida, consciente e verdadeira.